Oi, eu sou o André e esse é o último episódio dos Surtos Leves e Filmes. Aqui eu falava sobre minha vida pessoal, acontecimentos do mundo pop e também sobre filmes. Sim, gente, eu decidi que esse vai ser o último episódio do podcast. Eu sei que parece até um pouco contraditório, porque uns episódios atrás eu falei até sobre intenções de talvez fazer mais um episódio por semana, além dos que eu já venho fazendo, né? Que era nas quarta-feiras falar sobre BBB e nas sextas sobre filme ou qualquer outro assunto do mundo pop. E eu tava pensando em fazer mais um episódio, mas eu parei pra pensar bem e eu decidi que, na verdade, eu vou parar com o podcast, pelo menos por um tempo. Talvez, quem sabe, mais pra frente, no futuro, eu volte. Mas, por enquanto, eu vou parar, porque eu comecei uma página nova, eu já venho falando dela aqui com vocês nos últimos episódios, uma página de Instagram, que é o @surtospop.tv. Inclusive, se você não segue, vai lá seguir. Onde eu tô postando coisas do mundo pop lá. E eu acho que eu vou pegar esse tempo para me dedicar mais à página. E daí eu achei que eu tava muito sobrecarregado, tendo que fazer o podcast, postar coisa na página também. E o podcast é mais difícil de você alcançar um público, né? A não ser que você já tenha fãs ou seguidores ou, sei lá, alguém que esteja disposto a te acompanhar, te seguir. É difícil você conseguir alcançar, conquistar um novo público só com o podcast. Porque eu posto no YouTube, eu posto nas outras plataformas, mas assim, não tem um jeito que alcance várias pessoas naturalmente, de um jeito, entre algumas aspas, fácil. Diferente, por exemplo, de quando a gente posta um vídeo no TikTok ou no Reels, em que esse vídeo vai pros recomendados das pessoas, né? E daí as pessoas acabam assistindo mais, aparece quando o Instagram ou o TikTok querem, né? Porque também não é sempre. Mas as chances disso acontecer são muito maiores do que com episódios do podcast. Então, esse é o 30º episódio do podcast. Eu fiz muitos episódios, eu fiz 30 episódios. É muita coisa. E assim, eu não conquistei um grande público. E tá tudo bem, tudo bem. Eu testei esse formato, eu queria ter um podcast, eu tive, eu gostei, eu achei super legal gravar, eu achei super legal vir falar aqui com o pouco de gente que me ouve, mas já acho bom mesmo assim. Só que agora, como eu tô com esse plano de fazer a página, eu vou focar um pouco na página por enquanto e quem sabe se a página der super certo e eu conseguir um público maior lá, mais seguidores lá, depois eu volto com o podcast, daí talvez eu consiga trazer o público de lá pro podcast, enfim. Tenho ideias aí, mas por enquanto esse vai ser o último episódio do podcast. E eu vou focar mais nas minhas páginas, né? Tanto a pessoal, André Nardini, quanto a outra que eu criei recentemente, surtospop.tv. Então me sigam lá nas duas para vocês verem tudo. Eu vou tentar falar sobre Big Brother agora nos stories das minhas redes pessoais, né? André Nardini, vou comentar lá. No Surtos Pop eu vou continuar postando sobre os filmes que eu tô assistindo, sobre qualquer coisa do mundo pop que eu achar interessante compartilhar. Então me sigam lá para vocês continuarem me acompanhando se vocês quiserem. Eu vou agradecer muito e gostar muito. Mas eu também não quero que esse último episódio seja só uma despedida e fim. Então eu vou falar sobre os últimos filmes do Oscar, da categoria Melhor Filme, né? Porque agora eu terminei de assistir todos os filmes da categoria Melhor Filme do Oscar. Faltam as outras categorias que eu quero assistir, principalmente Melhor Ator, Melhor Atriz, essas que são mais importantes, né, digamos assim. Mas o Oscar também já é do domingo, não esse domingo agora, o domingo que vem. Então só tenho semana que vem pra assistir todos que faltam, meu Deus, é muita coisa. Mas vamos falar dos últimos filmes da categoria Melhor Filme, né? Porque consegui terminar todos eles essa semana. Bom, o primeiro deles é o filme Zona de Interesse. Zona de Interesse conta a história de uma família que se muda para uma casa
que faz divisa, o muro da casa é uma divisa com um campo de concentração da época da Alemanha nazista, né? Da época de Hitler e tudo mais. Então, assim, a temática do filme é muito interessante, muito relevante até hoje. Eu acho importante ter novos filmes sobre essa temática, sobre isso, para aquela história, né, de para que os acontecimentos não sejam esquecidos e distorcidos. Porque existe aquele ditado de que um povo que não conhece sua história está fadado a repeti-la, né? Então é importante a gente relembrar o que aconteceu sempre. Então eu acho o tema super relevante, hiper mega relevante. O filme foca na história dessa família que tá morando nessa casa. O pai da família, né, o homem, é um dos guardas, soldados, sei lá, que trabalham nesse campo de concentração, fazendo, né, as atrocidades que a gente sabe que acontecia lá. Só que não mostra nada dessa parte. Mostra ele em casa, com a esposa, com os filhos, tendo uma vida normal. E daí ele fala, tchau amor, tô indo trabalhar, beijinho. E daí ele vai lá cometer todas as atrocidades que a gente sabe que cometeria. Que cometiam, aliás. Mas não mostra nada disso pra gente. A gente continua do outro lado do muro, vendo o que tá acontecendo na casa, vendo a esposa na vida dela de dona de casa, segurando o filho no colo, passeando lá pelo quintal, fazendo uma festa na piscina com os convidados dos filhos dela. Enquanto isso, tá rolando tudo que a gente sabe que rolou do outro lado do muro, então a gente ouve o que tá rolando. Os gritos, os tiros e tudo mais, vê a fumaça saindo. Então é um filme que te deixa muito tenso em relação a isso. Você pensando, meu Deus, as pessoas estão vivendo uma vida normal, como se nada, enquanto está acontecendo isso logo do outro lado do muro. É, assim, inconcebível isso. Então é essa a mensagem do filme. O que, de novo, repito, é muito importante a gente lembrar tudo aquilo que eu já comentei. Dito isso, eu achei o filme muito chato. Achei ele lento, achei ele desinteressante, porque assim, tava lá acompanhando a vida dessas pessoas, eu não tava nem um pouco afim de saber qual era o problema que elas achavam que tinha. E eu entendo que é esse o ponto do filme. É a gente ver que eles estão preocupados com coisas irrelevantes, enquanto tem atrocidades acontecendo do outro lado do muro. Eu entendi essa mensagem, eu achei ótimo. Mas eu acho que essa mensagem foi passada em 30 minutos de filme já. E o resto foi uma repetição dessa mensagem o tempo inteiro. E daí, tudo bem, chegou uma hora que eu tava lá assistindo e eu ouvia o que estava acontecendo do outro lado do muro e eu ficava agoniado, né, que estava acontecendo aquilo do outro lado do muro enquanto a mulher estava vivendo a vida como se nada. Mas isso aconteceu várias vezes durante o filme, várias e várias vezes. E daí chegou uma hora que eu já tava cansado, tava assim, tá, de novo isso, de novo acontecendo barulhos de fundo e ela vivendo a vida normal dela. Então eu achei chato. Eu entendi a mensagem, eu acho que a mensagem é super relevante, eu entendo o conceito do filme, mas eu acho que ele podia ser um curta-metragem. Porque se tivesse só os 30 primeiros minutos do filme, a mensagem já foi passada ali. Mas a cena final, que a cena final é bem importante, assim, e chocante e interessante. Mas, assim, tem 1h10 de filme ali no meio, que foi só uma repetição dessa mesma mensagem. E eu achei longo demais. Eu acho que não precisava ser daquele jeito. Teve até um começo de uma história ali no meio que eu achei que podia resultar em algo, que podia ir para algum lugar. E no fim nem foi, então assim, era só coisa desinteressante acontecendo mesmo. E no geral eu achei ele bem chato, bem chato. De novo, entendo a mensagem, importantíssima, muito legal, mas podia ser um curta-metragem. Vamos falar do próximo filme. Oppenheimer. Oppenheimer é aquele filme que ficou famoso por causa da Barbie. Sim, agradeça a Barbie e nem vem falar que não, porque foi sim.
Eu já tinha ouvido falar de Oppenheimer antes da Barbie, não vou mentir. Mas ele ganhou um super holofote por causa de Barbie. Pra quem não lembra, não sabe, eles estrearam juntos na mesma data no cinema. Então foi meio que uma disputa de quem teria a maior bilheteria. Mas assim, disputa entre as pessoas, tá? Eles não levaram isso muito a sério, eu acho. Virou um grande meme, na verdade. Tipo, você vai assistir Barbie ou Oppenheimer? Porque Oppenheimer é um filme bem de... Vou falar da história dele, caso quem não saiba, né? É sobre a criação da bomba atômica. Oppenheimer é o sobrenome, o nome do cara que inventou a bomba atômica, então é a história sobre isso. Então é uma história mais séria, entre algumas aspas, mais pesada. Enquanto Barbie é um filme mais divertido, que tem uma super mensagem e tudo mais que a gente sabe. Mas foi esse o meme. O meme é, vocês vão assistir Barbie ou Oppenheimer? E daí todo mundo falava, obviamente, Barbie. Enfim, foi essa piada na época. Daí eu assisti, eu não tinha assistido no cinema ainda, eu assisti essa semana em casa mesmo. E o que eu achei? Eu achei que, assim, de novo temos essa história de algumas partes do filme serem preto e branco só pra ter o conceito. Ai, achei chatíssimo isso de novo. E daí nesse, pra ser diferente, porque normalmente é o quê? Quando é passado é preto e branco, quando é presente é colorido. Nesse foi o contrário. Quando era o presente era preto e branco e o passado era colorido. Aí eu achei uma palhaçada. Eu odeio quando usam esses efeitos só pra ser cult, só pra ser legalzão. Acho péssimo. Eu acho que também teve muita elaboração em volta do assunto sobre a criação da bomba atômica e muita coisa técnica, que eu até entendo que me passou, pelo menos, a impressão de que eles tentaram explicar de um jeito mais simplificado possível para que todo mundo entendesse, mas mesmo assim eu não entendi muita coisa. Eu não me interesso nem um pouco por essa questão técnica, matemática, física e sei lá mais o que sobre a criação da bomba. Eu não entendi as explicações. Então, nessas partes das explicações, eu tava achando os diálogos muito chatos. Muito assim, ai que saco, tá, eu não tô entendendo, não adianta vocês continuarem explicando, não tá me ajudando. Então eu acho que só quem realmente se interessa pelo assunto, conhece um pouco até, vai realmente entender. Eu achei chato esses diálogos. Também fiquei com muito ódio das cenas. É uma crítica, óbvio, mas a cena que tá lá a sala cheio de macho decidindo onde vai explodir a bomba. Nossa, e os argumentos que um deles usa, meu Deus do céu, dá raiva. E foi proposital, então isso não é uma crítica, é só um comentário que eu entendi a crítica que eles fizeram no filme, né? Não é uma crítica negativa para o filme. O filme que estava fazendo uma crítica a como foi escolhido o lugar que a bomba estourou, que eles jogaram a bomba, aliás. E assim, que raiva, viu? Só pra gente sentir raiva dessa história mesmo. Que raiva também deles depois comemorando quando a bomba deu certo. Não é spoiler, né, gente? Todo mundo sabe que isso realmente aconteceu. Então, quando dá certo, eles comemoram como assim, se tivessem ganhado a Copa do Mundo. Que horrível, que horrível. Mas depois disso, depois que eu terminei o filme, eu fui ler sobre e eu descobri, eu vi que o filme dá uma passada de pano para Oppenheimer. Eu já tinha essa desconfiança, porque eles fazem como se a ideia foi do Oppenheimer, mas ele era contra colocar em prática. Ele meio que lutou, entre algumas aspas, contra isso. O filme passa essa mensagem. Depois eu fui ler que não é bem assim. Que o que ele falou, na verdade, é que não era decisão dele a bomba ser usada ou não. No filme, ele fala que ele não acha que deveriam usar, mas eu vi que na vida real ele falou que não era uma decisão dele, ou seja, se vocês querem explodir, problema de vocês. Na vida real ele falou. E no filme ele fala, ai gente, não explodam, por favor. Então eu senti uma passada de pano pra história dele, tá? Uma romantizada aí da participação dele. Óbvio que depois... Ai, será que isso é spoiler? No fim do filme, acontecem umas coisas lá que a gente percebe que ele também foi muito... eu vou contar.
Não é spoiler, gente, é história, né? História é história, né? Se você estudar história, você vai saber. Aqueles, né, chamando a audiência de burra. Desculpa. Eu não sabia, tá? Então pode ser que você não saiba, tá tudo bem. Mas descobri no filme. Depois, a culpa toda caiu sobre ele, como se ele tivesse sido o culpado de tudo. Então é óbvio que tinha muita gente envolvida que precisava culpar alguém e decidiram culpar ele. Eu entendi que foi essa a mensagem também, mas eu acho que ele não era tão inocente assim no fim. Enfim, é isso. O filme é longuíssimo, tem 3 horas e pouquinho de filme. Eu acho que dava pra cortar algumas coisas ali, sim, principalmente essas explicações muito técnicas que preguiça de ouvir. Mas também não me incomodou tanto assim. Eu achei ok a duração. Óbvio que eu não assisti em uma sentada só. Eu assisti em partes. E tá tudo bem também. Eu não ligo de assistir um pouco, parar, depois continuar mais tarde ou no outro dia. Acho show, beleza. E eu gostei do filme. Eu achei legal saber a história e tal. Só essas partes mais técnicas que não me interessaram. Então não foi, ai, nossa, muito bom, assistiria de novo. Não. Mas é um filme ok. Se ele tivesse 1 hora e meia, me agradaria mais do que 3 horas. Porque como eu não me interesso muito pelo assunto, né? Quanto mais curto ia ser melhor. Mas é isso. Acho que vale a pena. Se você gosta do filme dos Oscar também, não é um filme ruim. Por fim, o último filme que eu assisti, que era o último que faltava, foi Pobres Criaturas. Pobres Criaturas, eu tava ouvindo muita gente falar sobre ele. Eu tava muito empolgado pra assistir, porque eu tava com expectativas altas. Eu odeio criar expectativas pra qualquer coisa, pra filme, pra música, pra livro, qualquer coisa. Porque, né, a chance de se frustrar é muito grande. Felizmente aqui não foi isso que aconteceu, porque o filme é muito bom. O filme, eu não gosto tanto de contar a história dando muito spoiler. Porque eu gosto de assistir filmes sem nem ler a sinopse. Eu gosto de ser pego de surpresa. Então, os filmes do Oscar, eu sabia a história de alguns, tipo Oppenheimer, eu sabia sobre o que ia ser. O Zona de Interesse eu já sabia também. Mas eu gosto de assistir sem saber. E esse foi um filme que eu assisti sem saber nada. E eu achei interessante assistir sem saber nem a sinopse dele. Então eu não vou contar, tá? Mas eu vou falar das partes técnicas das minhas impressões do filme. Ele tem também imagens branco e preto misturadas com colorido. Mas eu entendi melhor o conceito desse. Não foi só à toa pra falar, ai, no passado era branco e preto, no presente é colorido. Ou vice-versa, igual a gente viu que aconteceu em Oppenheimer. Nesse tem um conceito maior pra algumas partes ser colorida e outras ser preto e branco. E eu entendi esse conceito e eu achei muito mais legal. E também eu gostei muito que, além dessa história de branco e preto em algumas partes, colorida em outras, ele também se passa no mundo real, porque ele tem o nome dos países, das cidades do mundo real, mas ao mesmo tempo é um mundo de ficção, porque é um mundo mais colorido e ele é mais... Eu anotei uma palavra aqui que eu não sei se tá certa. Cartunesco, eu acho que eu já ouvi alguém falando isso, mas que parece uma animação mesmo, um desenho. Então ele tem esse, meio que uma fantasia nele. Ai, é muito interessante, é um mundo real, mas não é. Os cenários são diferentes, tipo, tem uma hora lá que tem um navio, eles vão andar de navio. E o navio não é um navio normal, é um navio que a gente veria num desenho mesmo. Só que ele é feito para parecer real, né? Então ele é feito em computação gráfica, obviamente. Ah, eu não sei explicar direito, mas é um estilo muito diferente, assim. Então é um filme meio irrealista, assim. Eu achei bem interessante. A Emma Stone tá maravilhosa no filme, perfeita. Espero que ela ganhe o Oscar de melhor atriz, porque ela desempenhou o papel, assim, maravilhosamente bem, perfeita, sem defeitos. Eu amo ela, eu amei ela no filme, incrível. E o filme tem uma mensagem. O filme é uma comédia, tá? A categoria dele é comédia. É, assim, engraçadíssimo, divertidíssimo o tempo inteiro. Eu adorei, de verdade. Mas óbvio que ele tem uma mensagem sobre os pudores da sociedade, né? Coisas que são consideradas erradas para você falar ou fazer em público.
Mas por que que isso é errado? Por que que a gente não pode falar sobre isso se são coisas naturais que acontecem com todo mundo? Então, levanta esse assunto. Também sobre diferença social, falo sobre isso. Enfim, tem críticas, tem mensagens por trás. Eu gostei bastante. Esse foi o filme que eu mais gostei de todos do Oscar. Ele, pra mim, foi 10 de 10, 5 estrelas. É o meu favorito com toda certeza. Mas como eu falei, eu tô muito feliz com os filmes do Oscar esse ano. Muito, muito feliz. A maioria me agradou. Tipo, Zona de Interesse, eu gostei da história, mas eu achei ele chato. Mas, né, então foi o que menos me agradou. Oppenheimer não é muito pra mim também, mas entendo a grandiosidade dele e tudo mais, então entendo. Então, assim, no geral, eu tô muito, muito feliz com os filmes do Oscar esse ano. Foi uma grata surpresa todos eles, mas o Pobres Criaturas é com certeza o meu favorito. Eu gostei demais, demais, demais. Bom, gente, é isso. Eu vou assistir mais filmes do Oscar durante essa semana. E daí, se vocês quiserem ver minhas opiniões, me sigam nas redes sociais, como eu já falei, André_Nardini e surtospop.tv, que eu vou postar lá as minhas opiniões dos próximos filmes que eu assisti e dos próximos acontecimentos do mundo pop também. Tudo que eu achar interessante de compartilhar lá, eu vou compartilhar. Sobre BBB nos meus stories do Instagram pessoal, da conta pessoal. Sobre o mundo pop, eu vou postar um pouco no pessoal também, um pouco no Surtos Pop, que é o meu perfil mais voltado a isso. Mas me acompanhem lá para vocês verem tudo, tá bom? Muito obrigado por todos que ouviram até hoje, todos os episódios. Vamos ficando por aqui. Mas, né, quem sabe no futuro a gente não volta para mais alguns episódios de Surtos Leves e Filmes. Um beijo e a gente se vê nas minhas redes sociais. Tchau!